Fala galera, Kleber Gil de volta aqui na Tela Vista hoje para comentar um dos filmes aí que eu considero que sejam um dos mais aguardados do ano, né? Que é a cinebiografia do Elvis Presley, filme que ficou com o nome de Elvis, justamente, né? Que se propõe a contar desde o início da carreira do Elvis Presley até o fim trágico e melancólico dessa que é uma das figuras mais famosas da história do entretenimento. E esse filme nós vemos o Elvis através da visão do Coronel Parker, que foi o polêmico empresário dele. Eu acho que logo de cara a gente não tem como fugir de elogiar o Austin Butler, que é o cara que faz o Elvis Presley, né? Talvez muita gente... Eu ouvi muita gente, quando saiu o trailer desse filme, falar, ele não parece com o Elvis Presley. Ele não tem... fisicamente ele não é parecido com o Elvis Presley. E a verdade é que, assim, realmente ele não parece. E eu acho isso interessante até porque ele fugiu no filme de ser um cover do Elvis Presley. Esse era o meu maior medo, não era questão dele parecer ou não parecer. É dele tentar ser um cover do Elvis Presley dentro do filme, nada contra os covers, mas isso não é para o filme, né? No filme ele teria que parecer ser o Elvis Presley. E é isso que ele faz. Ele foge, ele vai por um outro caminho. E você vê que ele está muito entregue naquilo ali, né? Nos olhares, nos gestos, ele realmente fez um estudo profundo de personagem, né? Não é uma imitação por imitação. Então, ele não precisava parecer com o Elvis Presley no filme, porque ele é o Elvis Presley no filme, e essa é a intenção. O mesmo talvez a gente não possa dizer do Tom Hanks como Coronel Parker, que eu acho que ficou um pouquinho over, assim, um pouco caricato. Não só pela maquiagem, enfim, pelo que eles fazem com ele ali, mas será... sotaque, enfim, tem alguma coisa que não está ornando muito bem. A gente sabe que o Tom Hanks é um monstro sagrado do cinema, né? A gente não precisa falar do quanto o Tom Hanks sabe atuar, mas nesse filme aqui eu não sei se ele está funcionando tão bem. Para dirigir esses caras está o Baz Luhrmann, que é um cara que eu gosto bastante, principalmente quando ele pega alguma coisa relacionada com música para fazer, né? Que foi o caso lá do Moulin Rouge, o The Get Down, que é uma baita de uma série que infelizmente foi subestimada na Netflix, né? A Netflix está interessada em fazer outras coisas ali. Essa série só teve 2 temporadas, é uma baita de uma série para quem gosta de música, fala ali do hip hop, da era disco, enfim, é muito legal. E esse cara, ele tem uma cabeça criativa impressionante para lidar com música. É um pouquinho exagerado às vezes, mas eu não consigo imaginar alguém melhor do que ele para lidar com esse filme, para lidar com esse projeto. É um filme que, como já é de se esperar, ele carece de mais tempo, né? Ele sofre com o tempo. Ele tem ali 2 horas e meia, 2 horas e 40, se não estou enganado. E ele tem que acelerar as coisas, né? Porque eles não escolheram um recorte, talvez seja um problema do filme. Porque eles realmente tentam contar desde a infância até a morte ali do Elvis Presley, né? Até os 42 anos, quando ele faleceu. E aí falta tempo, tanto é que o Baz Luhrmann andou falando que ele tem um corte de 4 horas, eu acho muito difícil, mas de repente, né, numa edição extra aí com os streamings da vida, eles lancem esse Snyder Cut do Elvis Presley, digamos assim. E como ele tem pouco tempo, ele usa muito das simbologias para te explicar o que precisa ser entendido, sabe? Tem uma cena lá que é muito, coisa de gênio mesmo, que é quando ele mostra as referências musicais do Elvis Presley, como se forma o repertório do Elvis Presley. E ele tem pouco tempo para fazer aquilo, então tem uma cena em que o Elvis, criança, ali tá olhando pela fresta de um bar de jazz, assim, né? E ele vê aquela galera tocando jazz pra caramba ali, dançando. E do outro lado, né, uma travessa, assim, tem uma igreja, onde ele começa a ouvir também o pessoal cantar com aquele fervor, né? Com aquela coisa do soul mesmo, né? E aí ele sai desse bar e vai pra igreja, ali você já começa a ver a formação dele, como ele tem referências de música negra, enfim, como ele mistura essa coisa do jazz com a música gospel, enfim, como ele vai formando aquele canto, aquele estilo de Elvis Presley que a gente conhece. Isso também dá pra ver muito nas incursões dele pelos redutos, né, de jazz, enfim, de música negra, enfim, você vê que o Baz usa bastante criatividade para mostrar como ele vai pegando pequenas coisas ali nesses redutos, né? E ele também trabalha aquela parte que já foi muito falado do Elvis ser uma versão, dele ter feito sucesso com música negra, enfim, dele ter se apropriado da música negra, digamos assim. Mas eles mostram também que talvez essa não fosse a intenção, mas que havia um mercado para isso, né? O Tom Parker brinca ali de que, poxa, essa música é muito boa, mas nunca vai fazer sucesso em tal lugar. O cara fala, não, mas esse cara é branco. Branco? Não, peraí, eu vou dar mais atenção. E tem uma parte que aparece o Little Richards, né? Que eles não colocam o nome do Little Richard, mas ele tá tocando Tutti Frutti lá.
E aí o Elvis fala, pô, eu queria gravar essa música é muito boa. Aí o B.B. King, que está com o Elvis Presley, faz bastante cenas com ele ali, fala, pô, se você gravar essa música você vai ganhar 5 vezes mais do que ele. Então eles dão pequenas pitadas ali sobre essa discussão de como se encaixou a música negra no repertório do Elvis Presley. Uma pergunta sempre recorrente sobre uma cinebiografia como essa é se ela é chapa branca, né? Se ela mostra alguma coisa de negativa do protagonista. O que eu posso dizer para vocês assim que mas ela tá mais pra esse lado mesmo, tá? O que é meio que um padrão da cinebiografia. Se for pegar, talvez a única coisa diferente nesse sentido seja a biografia do Ray Charles, que mostra realmente um lado um pouco mais obscuro dele, talvez não mostre ele como uma figura tão legal. Aqui, na verdade, a polêmica vai ficar pelo lado do Tom Parker, que é o coronel, que é o empresário dele, que realmente tá tudo focado nele ser o vilão do filme, em como ele faz os abusos aí, que realmente aconteceram, né? Ele foi, inclusive, condenado por esses abusos financeiros que ele causou com Elvis Presley ali. E a parte do Elvis Presley em si, eles tentam reforçar essa mítica do Elvis Presley grandioso, do cara que desperta emoções. Eles até fazem umas cenas propositalmente caricatas ali, né, para mostrar como ele despertava uma idolatria, como as mulheres começavam a gritar por ele do nada, enfim. Mas as partes teoricamente mais negativas dele, de uso de droga, de como ele lidava com a família, etc., eles dão uma relegada, eles relegam uma parte de tipo ser um momento em que a celebridade sofre com excesso de exposição, com excesso de fama, enfim. Ela chega naquele auge que as coisas começam a pressionar ela. Ele é basicamente vítima do contexto em que ele está. Dificilmente você vai ver de uma forma negativa o que está acontecendo com o Elvis Presley. O nível de atenção de detalhes é impressionante, assim, questão de figurino, de design de produção, porque justamente por eles terem que passar por várias fases do Elvis Presley, eles acabam pegando algumas décadas, né, diferentes, com figurinos diferentes, com móveis diferentes, enfim. Eles contextualizam muito bem, eu acho essa uma das melhores partes do filme. Por incrível que pareça, uma coisa que eu acho que eu vou falar que meio negativo do filme, que eu não curti tanto, é a parte da trilha sonora. E aí você vai falar, mas como assim? Você não gosta de Elvis Presley? Eu gosto, eu acho legal. Mas não é a parte do Elvis Presley, o problema é justamente o que não é do Elvis Presley. Porque o Baz Luhrmann, ele tem tanta coisa para ele colocar, né? Tanto repertório de música soul, de música jazz, o próprio Elvis para colocar durante o filme. E tem um momento em que, por exemplo, o Elvis está andando na rua assim e você escuta um hip hop. E hip hop contemporâneo, não é uma coisa das antigas assim. E você estranha aquilo, você... O que está acontecendo? Isso aqui não parece ser do filme, né? Esse é o problema, isso te tira do filme, você sabe que não faz parte do contexto ali. Ele podia ter feito várias outras coisas, de regravar algumas músicas, etc. Mas essa coisa do hip hop contemporâneo, de uma música mais moderna, que no meio do filme ali, isso realmente não me pegou. Eu acho que foi uma coisa muito, muito forçada dentro do filme, que você vai sentir que isso não tem nada a ver com o que está sendo contado em tela. Em resumo, eu gostei do filme. Eu acho que ele vai ser meio que uma peça de propaganda ali para reviver a nostalgia de algumas pessoas e para apresentar também essa figura mítica do Elvis Presley para outras pessoas, principalmente uma nova geração aí que não está tão acostumada com os gritos que ele despertava, né? Uma nova geração que está mais acostumada com os likes do que com essa idolatria que ele despertava pessoalmente ali numa época que não existiam celulares, enfim, coisas para você ver rapidamente o seu artista favorito. E é isso aí, pessoal, esse foi o meu review, a minha crítica sobre o filme do Elvis. Se você já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários, quero saber também a sua opinião, quero saber se você concorda. Se você é novo aqui no canal, vão aparecer alguns vídeos para você continuar assistindo, não saia daí sem assistir os vídeos. Se você é antigo, os vídeos estão aí também para ser reassistidos. E a gente agora tem um botão valeu aqui também. Se você gosta do canal, se você gostou desse vídeo, você pode apoiar o canal apertando o botão valeu aí. E é isso, a gente se vê na próxima. Hasta la vista, tchau.